Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui com as palestrantes. Hoje com as palestrantes aí do nosso congresso, que já está para acontecer daqui a 10 dias, está chegando. Então, vamos aguardar as meninas aqui entrar. Maíra, Michele e Eliane Cansanção. Estou aguardando aqui elas pedirem para entrar. E nós vamos falar hoje das influências da tecnologia, também da importância da resiliência, né, para a gente enfrentar situações de estresse e também da hierarquia. Deixa eu ver quem está chegando. Boa noite, Gi. Tô congelando aqui, Gi. Tá um gelo. A Mídia tá aqui. A Maíra também já pediu para entrar. Oi, Mi. Tudo bem? Oi, Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite Tudo bem? congelada, porque tá muito Nossa. frio aqui. Olha, meu nariz tá vermelho de tanto frio. Ai, nem me fale, aqui também. Aqui é só calor, puro calor. A gente está enfrentando um período bem Campos do Jordão. Bem Campos. Hoje de manhã a Bem sensação Campos. térmica era de 2 graus. Eu falei que eu não queria estar em Campos de jeito nenhum. Nossa Senhora, nem me fale. Aqui era, acho que deu 10 ou 11. É, Para aqui Ribeirão também. Preto, menina, é frio. É frio. É Aí, a gente que aguente. a Gi falou, bora tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Aí a gente não dorme e se esquenta Pois ainda. é, isso aí. Eita, Oi, Eliane, tudo bem? Boa tudo, noite. boa noite. Já sei que estão todas Hum. congeladas. Todas congeladas. Ó, porque meu nariz tá Nossa, vermelho de frio. Eu tô toda... muito E ó, o bem. frio não passa, não. Não passa. E diz que essa noite vai ser mais fria, né? Nossa, eu espero que a semana que vem esteja melhor, né? É, parece que vai ficar melhor. Se bem Vai que a gente vai estar. estar todo mundo junto, vai ter mais Não vai calor estar, humano não, também. não vai estar como está essa semana, mas parece que para a próxima semana está melhor. Um pouquinho melhor. Aí o pessoal que É, vem para São Paulo vem menos assustado. já Porque a pensou? Sai Carol de que vem da Bahia 26, já tá. sim, sai de 26, 28, pegar aí quase sensação térmica. Dizem que vai dar quase de zero, né? Nossa, Então, não vai ser tão simples. não. A gente põe um monte de casaco e vai, né? Sim, tem que se Isso agasalhar. aí. A Para Maíra, não não sei ter. se. Deixa eu ver. A Maíra não pediu para entrar ainda. Deixa eu ver. Mandei o convite para ela. Vamos ver se ela me pede para entrar. Pronto, entrou. Tudo bem, Maíra? Tudo Maíra, bem? Tudo bem, eu estava esperando autorizar, não sei o que aconteceu aqui, mas deu certo. deu Deu certo. certo. Aí te enviei convite. Às vezes não dá certo, às vezes dá. É assim mesmo ao vivo. Tecnologias, tecnologias. Tecnologia. Tecnologia que é seu assunto hoje, né, Mi? Então, a Michelle vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, as É, influências. Maíra fala assim, das situações de estresse, a importância da gente ser resiliente e o que é estresse, o que não é estresse, né? O que é estresse, o que é desafio. E a Eliane vai trazer um pouquinho sobre a importância da hierarquia, né? A hierarquia, qual é o meu lugar, aí o meu papel dentro da família. As meninas vão estar no congresso que está chegando, vocês estão todas preparadas? sim, sim. Opa, daqui a pouco tem Muito. reunião ainda, né? Que É, elas vão estar lá no caminhão. congresso. E eu vou deixar vocês à vontade para vocês se apresentarem e falar um pouquinho do tema de vocês. Tá Tá, certo. Ju? Querem que eu Para mim, comece? assim, Posso? deixa eu começar. Para mim, assim, é Pode começar. maravilhoso estar aqui participando, né, desse momento, dessa live com a Cris, que é coordenadora, né, do livro do Congresso de Orientação Familiar, também com a Ira e Michele, né? Vamos tentar aproximar nossos temas, que um, né, traz alguma coisa do outro, né? Alguns pontos, e então a gente pode ir trocando um pouco as experiências. É, dá para a gente pensar, né? Se tem hierarquia na hora da tecnologia, se na hora da Sim. tecnologia tem estresse na família, e vai tudo junto. E vai tudo Tudo junto, junto e misturado, isso E vai mesmo. tudo junto e Isso mesmo. misturado. né? Isso mesmo. Tá, Bom, meu joia. nome é Eu, Maíra,
eu sou psicóloga, psicóloga clínica, né? E eu atendo atualmente só crianças e adolescentes e faço também orientação de pais. E eu conheci a Cris no curso de orientação familiar. Acho que a gente construiu uma rede aí muito importante, né, de troca, de apoio, de conhecimento, né? E aí hoje a gente está aqui com muitas carinhas que eu conheci no curso, né, e que vai ser um prazer estarmos todas juntas. Pois é. Bom, eu sou a Michele, né? Estou aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com o público infanto-juvenil, com adultos e também já atuo em orientação familiar aí com a supervisão e acompanhamento da Cris. E, bom, o meu tema, né, é sobre tecnologia. E a tecnologia foi que nos aproximou, né? Em meio a uma pandemia, né? Encontramos formas de nos aprimorar, nos encontrar, socializar, estreitar relações. Então, eu queria trazer esse olhar também, né? Que a tecnologia, ela não é só vilã, né? Que a gente recebe muito na clínica, né? Pais falando da questão da influência da tecnologia no comportamento das crianças, né? E o contrário também. Então, ela não é só vilã, né? Tem o seu lado positivo e a gente vive uma era de tecnologia. Então, nós temos que considerar que isso faz parte do nosso ambiente, das nossas relações, mas que dá para a gente, né, ajustar, equilibrar e incorporar, né, a nossa vida de uma forma leve, saudável. Então, esse é o objetivo que eu quero trazer não só no livro de orientação familiar que a gente construiu juntas, mas também no congresso, que é esse tema que eu vou procurar trazer para todo mundo que estiver presente ali. Eu sou Eliane, eu sou de Maceió e sou psicóloga, psicopedagoga clínica e pedagoga sistêmica. Eu atendo crianças, adolescentes, realizo também orientação profissional, né? Sou responsável pelo CDPEC e também trabalho com cursos de formação para professores, com um projeto que eu tenho aqui, o CESPMA, junto com Salvione Tenório. Também sou coautora de alguns artigos em livros e revistas. E o meu tema, né, é qual é meu lugar, a importância da hierarquia na família. Quer dizer, essa escolha do meu tema surgiu da demanda clínica, do consultório e também da fala dos professores e coordenadores da escola. Então, a fala dos pais, assim, que meu filho não me obedece, né, não consegue seguir regras, é um filho rebelde, ele quer ser igual a mim, entre outros, né? E também os professores e os coordenadores colocando sobre a questão dos pais que estão indo às escolas e dizer assim, que não sabem mais o que fazer, né, com os filhos, né? Não sabem mais como educar, como orientar. E então eu comecei a me perguntar, que demanda? O que é que está acontecendo por trás dessa queixa? Quais são os desafios? E são muitas as perguntas, né? Mas eu vou levando mais para o congresso, né? E também tem a parte teórica e a parte prática no livro sobre a questão qual é o meu lugar, qual o lugar de cada um na família. E a importância dessa hierarquia. Nós vamos aqui ver também isso e no congresso temos a parte prática. Muito bom. Maíra quer falar um pouquinho mais do seu tema, a Mi também. Você sabe, Cris, que algumas lives eu não consegui acompanhar ao vivo, mas depois eu fui vendo, né? E eu fui conseguindo fazer relações em todos os temas, né? Então, quando as meninas trouxeram a questão do luto, quando elas trouxeram a própria prática, né, parental e todos os desafios que envolvem, enfim, divórcio, tudo que foi surgindo, né? Eu fui pensando que está relacionado à questão do estresse e da resiliência, né? E que muitas vezes a gente, enquanto pais, né,
a gente, no desejo de proteger os nossos filhos de tudo, a gente acaba tendo práticas que não favorecem o desenvolvimento dessas habilidades, né? E também, assim, aquelas emoções, né, que você sempre fala, né? Aquelas emoções proibidas naquela família, né? Que não são ditas, que não são conversadas. E que isso, para a criança, ela vai pegando informações muito fragmentadas do que está acontecendo, mas ela tem essa percepção, né? E ela vai fantasiando em cima daquilo e criando até uma questão de sintomas mais ansiosos, porque ela não consegue lidar e ela não tem espaço para lidar com aquilo, né? Então, eu acho que quando a gente é pai e mãe, querendo ou não, a gente tem sempre dois olhinhos, né? Seguindo a gente, vendo muito como que a gente reage em cada situação. E muitas vezes a gente também não sabe lidar com as nossas questões, com os nossos desafios e estresses mais diários mesmo, né? Que são favoráveis para o desenvolvimento dessas habilidades. A gente não está falando de um estresse mais crônico, né? De uma situação em que a gente é exposta muito tempo, né, a esse estresse, mas a gente está falando de um estresse saudável do dia a dia que ajuda que a gente desenvolva essas habilidades. Então, uma vida, né, que não acontece nada, que é impossível, né, ela não favorece isso. Então, existem desafios importantes, como a entrada numa escola, né, ou uma troca de escola, ou uma troca de cidade, né, ou até mudanças na configuração familiar, como um divórcio, por exemplo, que são situações importantes para a gente conversar com os nossos filhos. Mas isso vai depender como a gente conversa com a gente, né? Como a gente tem isso enquanto criação, né? Que a gente carrega, não tem muito jeito, né? Então, como a gente vai cuidar da nossa criança? Então, eu achei muito interessante, por mais que hoje nós três estejamos aqui porque precisa dessa divisão, eu acho que os temas eles vão se relacionando de uma forma muito bacana, né? Obrigada. Exato. Então, acho que vai ser um momento muito incrível de troca e acho que quem puder estar presente vai conseguir fazer muitas relações, né? Tanto profissionais quanto pais mesmo, né? Para a gente entender que em nenhum momento a gente aponta o dedo, mas a gente convida para reflexões, né? Para aquilo que faz sentido para cada um de vocês, né? Para que a gente possa pensar em outras formas da gente exercer algumas práticas que muitas vezes a gente não consegue, né? Por um monte de questões. Então, é isso. Eu queria dizer que eu achei muito bacana o quanto as coisas foram interagindo e que eu fui conseguindo pensar em várias coisas. A Denise está perguntando como a gente conversa com a gente. Como é? Olha, na verdade, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que quando a gente é adulto, né, a gente vai muito para terapia, né? Alguns por autoconhecimento, né? Isso seria o ideal, né? Mas a gente acaba procurando a psicoterapia mais quando a gente tem mais problemas, né? E eu acho que esse é um momento muito importante, porque é um profissional que vai ter um olhar completamente diferente, que não vai nos julgar, né? Também não vai nos dar respostas prontas, mas vai favorecer com que a gente escute o que a gente está dizendo, né? E faça reflexões a partir disso. Não é um processo fácil, né? Quem já fez terapia sabe. Mas eu acho que é muito importante para que a gente consiga conversar com a gente. Então, acho que isso é uma coisa geral, né? Mas quando a gente é pai e mãe, né? Eu acho que a orientação familiar muitas vezes é muito importante, porque a gente se prepara para tudo na vida, né? Tudo a gente vai, estuda, olha, mas ser pai e mãe parece que é uma coisa muito intuitiva. E não é só, né? A gente precisa entender o que a gente traz aí de heranças comportamentais também, né? E se rever o tempo inteiro, né? Acho que é tirar o chicote, né? Mas se abrir para rever as nossas práticas, entender um pouco do nosso estilo parental e usar isso ao nosso favor, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar com a gente, né? Eu acho que a reflexão vale muito sobre nossas atitudes e não é uma questão de julgar se está certo ou está errado, né? Ah, está certo ou está errado. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender quais são nossas necessidades. Eu acho que quando a gente fala de conversar com a gente, é você olhar para você e perguntar para você qual é a minha necessidade frente a isso.
também a gente tem que questionar muito nossos pensamentos. Vamos pensar que aqui a gente o que mais fala é de questionar pensamento. E não é questão de falar estou certa ou estou errada, mas talvez o que eu posso fazer para me sentir melhor, como eu posso fazer para lidar com essa situação diferente, ou o que cabe a mim dentro do que está acontecendo agora. Você falou uma coisa muito importante, Maria. Eu acho que assim, trazer reflexões para nós mesmos, né? Fazer a pergunta que você faria para o outro, talvez você tenha que voltar para você. Não que você vai encontrar uma resposta única e verdadeira, mas às vezes quando você faz uma pergunta para o outro, você ouve coisas dos outros, você aprende tanto. Por que você não volta essas perguntas para você? E que você, mesmo que não tenha a melhor resposta, porque eu não sei qual a resposta certa ou errada, talvez faça você pensar na mesma situação de outras formas, né? E eu lembro quando você estava escolhendo o seu tema, a gente estava até se falando por telefone, eu lembro que estava na porta do colégio, indo buscar meu filho, e você disse assim, a diferença do que era estresse, né? O que é uma situação de estressante, o que é um estresse bom aí, entre aspas, né? E aí eu disse assim, alguém falou, deixa eu ver, a Denise, voltar para si as perguntas. Isso mesmo, Denise. E aí você fez essa diferença sobre um estresse, que é aquele estresse que a gente já foi no limite, que o nosso copinho já transbordou, né? E situações da vida que a gente passa que não deixam de ser estressantes, mas que talvez ela não cause esse estresse se eu fizer uma leitura que aquilo faz parte da minha vida. Porque senão tudo eu posso achar que é um estresse. Eu posso achar que ir para o trabalho é um estresse, eu posso achar que estudar para uma prova é um estresse. Então, você falou muito legal isso para mim, né? Até foi aí que você definiu o seu tema. O que são situações da vida que eu preciso encarar e ter tolerância, persistência, resiliência, e o que é uma situação de estresse. Realmente conseguir discriminar isso eu acho fundamental. E a gente está pensando nisso. Então, a gente pensa, né? O que é um problema mesmo, uma situação estressante, ou o que é um desafio que eu tenho que passar. Então, eu acho que isso faz bastante diferença quando a gente passa a fazer a leitura adequada da situação. Né? Lógico, às vezes a gente está estressada porque a gente já esgotou, né? Muitas coisas. Mas às vezes faz parte da vida. Sim. E é uma leitura verdade, importante. perdão. Não, é só até para complementar esse raciocínio, né? Como você bem colocou, Maíra, dessa questão da própria história, né? Que a gente tem as nossas histórias, né? Viemos de ambientes ali, de criações, né? E de experiências, e tudo isso faz parte da gente enquanto pais também, né? Mas tem até uma frase que eu coloquei no meu capítulo, pensando nessa questão, né? Desses ajustes necessários às gerações que estão vindo, porque vem muito dos pais assim, mas na minha época eu brincava muito, eu jogava, não tinha nada de tecnologia assim, não precisava de tablet, nem celular, nem de joguinhos, né? E eu era muito mais feliz, mas quem te garante que o seu filho também, né, nessa mesma condição, ele vai ser tão feliz assim? E até tem uma frase que eu queria trazer que é: uma década se diferencia de outra e todas as épocas possuem orientações profundamente diferentes quanto ao significado da vida. Então, isso é uma reflexão muito importante para trazer, né, para a gente aí, para, né, pais e para nós também como profissionais, porque existe uma necessidade, inclusive, de uma aceitação das mudanças que aconteceram ao longo, né, de todo o desenvolvimento, de toda a vida e dessa geração que está vindo, né, com outras urgências, né, outros desafios, outras necessidades, e que a gente também tem que, né, olhar para isso com carinho, com atenção e perceber, bom, eu tenho ali a minha expertise, eu tenho a minha vivência, mas eu preciso também me abrir para esse novo, né, e acolher esse novo também com calma, né, com minimizando estresse, né, porque às vezes a gente potencializa certas coisas que não há necessidade, né? E aí você consegue acolher muito mais o teu filho, né? A tua criança que está ali. Então eu E queria não fica só... tão estressado, né? E E não fica tão descobre estressado. que o lugar da hierarquia também é um lugar de respeito, não De é? respeito, Verdade, né? Porque a gente fala de hierarquia, limite, mas eu acho que antigamente tinha até isso na hierarquia uma fala mais direta, mais assertiva, eu sou o pai, pronto, acabou. E hoje a gente vê que essa hierarquia é com um pouco mais de respeito, gentileza e talvez menos estresse, né? menos estresse. O que a gente observa é que, devido a essas mudanças de mundo, e vivemos esse momento atípico de pandemia, e ainda estamos vivendo,
houve uma mudança muito grande, um impacto muito grande na humanidade, porque a gente nunca está preparada para tudo, muito menos para uma pandemia. Então, isso gerou um estresse. Quer dizer, se já era, sempre foi difícil, sempre foi um pouco, né, sempre existiu conflitos entre pais e filhos, aqueles conflitos de gerações, mas devido a todo esse movimento, os conflitos aumentaram. Então, o que é que a gente vai observando? Que cada vez está ficando mais difícil, né, ser pai e mãe hoje. Por isso que, como coloca Maíra, a gente não pode estar julgando, porque o momento que a gente vive é outro. E a hierarquia, ela vai ter a ver com a ordem no sistema familiar. Ou seja, quem chega primeiro tem prioridade sobre quem chega depois. E quando acontece, quando isso há um respeito, né, estabelece limites, cada um fica em seu lugar, fazendo, né, no seu papel, quem é filho, quem é pai, quem é mãe, então evita o quê? Que surjam maiores conflitos, porque os conflitos nunca vão deixar de existir, né? Principalmente nas relações de pais e filhos, de acordo com as etapas de desenvolvimento, né? Principalmente na adolescência. Então, essas dificuldades tendem a... E a gente sabe que a família ainda é a base da sociedade. Então, tudo começa na família. Inclusive, a nossa primeira escola, né? A gente vai para a escola, mas a primeira escola, uma escola das emoções, quer dizer, é a família. E é muito importante que cada um esteja em seu lugar para poder educar, né? Então, isso vai ser facilitador, mas não só para a família. Isso também, se o pai, né, estabelece limites, se cada um está no seu lugar, se estabelece limite com respeito, com amor, isso vai facilitar muito. Até o desenvolvimento do comportamento do filho futuramente, para frequentar uma sociedade. Quer dizer, um sujeito, uma pessoa que foi educada, né, com limites, né, enfrentando suas frustrações, ele vai estar mais preparado para viver em sociedade. Mas se isso já não começa a acontecer em casa, isso vai ficando, vai dificultando mais lá fora. Por isso, tantos conflitos que a gente vive hoje. E a hierarquia é muito importante, né? Muito importante para evitar que as coisas, as relações entre os pais e os filhos, elas fiquem com um conflito maior, uma dificuldade maior. E para isso, o que é que a gente vê? Esses pais, eles têm que estar fortalecidos com essas mudanças de mundo, né? O pai também tem que estar preparado, tem que ter uma orientação, tem que estar informado, né? Tem que tomar consciência de tudo isso que está acontecendo, tá entendendo? Para poder educar os filhos, para poder enfrentar esses desafios da vida. E eu acredito que o futuro mesmo vai ser muito desafiador, porque as mudanças que a gente vive hoje são grandes. E a tendência é de tudo isso ficar mais complexo. A gente vive um momento de muitas incertezas. Então, esses pais têm que estar preparados, têm que estar no lugar deles de adultos para poder fortalecer também esses filhos terem uma boa referência. Perfeito. Mi, e aí com tudo isso, ficamos na pandemia, dentro de casa, pai misturado com filho, com vô, com vó, passando estresse e ainda com a tecnologia, com pandemia e sem pandemia. Fala um pouquinho, Mi. Pois é, Cris. Então, esse ambiente, né, que fomos obrigados aí, né, a transitar aí por um período até extenso, um ambiente bastante limitado mesmo, né, muito privado de estimulações diferentes, que a gente estava muito acostumado a sair, socializar, né, participar de momentos de interação, e aí você se vê, né, fechado ali e tendo que cumprir, né, com propostas, né, que até então não eram propostas para os pais, né, função de educador, função de orientar ali
questões, né, práticas do dia a dia, ter que trabalhar no mesmo ambiente, então transitar num ambiente único, né, que esse ambiente ele acabou virando um ambiente para tudo, né, para o lazer, para o trabalho, para a educação, né, da aprendizagem, para tudo aquilo que era possível no momento, trouxe aí, né, escapes, vamos dizer assim, formas, né, de lidar com essa situação que foi o que foi possível, né, mas que a gente percebe hoje que teve um impacto bastante grande nas crianças de uma forma geral e nessa parentalidade, né, porque muitos pais trazem, eu precisava trabalhar, eu precisava produzir, eu tinha que tá ali diante das demandas da empresa, então minha única alternativa naquele momento era oferecer o celular, o tablet, a TV, né? E para a criança isso, né? Principalmente crianças em idade latente, 4 a 11 anos ali, que é uma fase de desenvolvimento que eles não conseguem ter essa cognição também desenvolvida, ainda está em fase de desenvolvimento, né, de seleção daquilo que é prazeroso, do que não é. Esse movimento é muito fácil para eles, né, muito gostoso. É uma forma de ter controlabilidade sobre os próprios prazeres, né? Então a gente vê isso muito evidente que agora é muito difícil você romper, né? Por que lá eu podia ficar ali passeando, assistindo o que eu queria, né? Sendo reforçado constantemente, porque gostava do desenho, quando eu não gostava eu mudava, eu procurava outra coisa, né? E o olhar dos pais assim, nossa, como ele é inteligente, olha só, ele muda rapidinho, né? Crianças pequenas lá já pular anúncio, né? Nossa, será que já sabe ler? Eu escutava muito isso, né? Não sabe ler, mas ele descobriu, né? Fazendo esse movimento. Então, isso foi, né? Conduzido de uma forma muito natural ali, mas que hoje existe um movimento muito grande de tentar quebrar isso, né? De falar assim, não, agora não pode mais, temos que voltar à vida normal, né? Como é que você quebra isso com uma criança, com um adolescente? Como é que você fala assim, agora não pode mais, acabou, né? Você tem que ir lá jogar futebol, você tem que ir lá para a escola, conviver em sociedade, mesmo com a privação que aconteceu aí durante 2 anos, tem que se readaptar a tudo isso. Então, assim, são desafios muito grandes que a gente encontra e que não dá para ser muito radical, porque existe uma dependência ali, né? Existe uma motivação muito grande para se voltar a esse comportamento. E a gente tem que pegar num processo mais lento mesmo eu brinco até que é um desmame, né? Você tem que ir desmamando a criança da tecnologia, isso não é fácil, não é rápido, é muito difícil. E parte, né, até tomando um pouco do exemplo aí da Maíra e também da Elaine, parte muito dos pais, né? Qual é o modelo que esses pais estão fornecendo para esse acesso? Então, nós vivemos muitas experiências, né, de chegar em casa e você falar para o seu filho, não, agora vai tomar banho, vai cumprir com as tarefas de casa, e você senta no sofá e fica no celular, né? E a criança pergunta, mas eu também quero, né? Não, mas você não pode, eu posso, você não pode, né? Porque eu sou o adulto e você é a criança, tá? Mas a criança não entende, né? Então, como que isso quais são esses combinados, como que isso pode acontecer na dinâmica familiar e quanto isso a gente influencia, que modelo que a gente fornece, né? Mas nós temos aí vários conceitos, inclusive, né? Que eu vejo bem disseminados aí na mídia, inclusive teorias de autismo em função da tecnologia, né? Muitas coisas aí que a gente ainda não tem, né? Pesquisas, evidências, nem nada, mas já saiu o alerta, né? Que nós temos a mudança aí, a atualização do DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, que inclui, né, o game disorder, que é a dependência tecnológica, como um transtorno, né? Então, isso já está documentado, é real, né? Mas a gente tem que ir com calma, porque senão patologiza muita coisa, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí Então, tem a Renata comentou aqui, o detalhe é quando os pais trabalham através do celular e do computador. Este exemplo nessa fase não está sendo fácil de lidar.
Uhum. Sim, sim, sim. E aí que a gente tem que encontrar, né, alternativas, que sozinhos os pais realmente têm muita dificuldade, né? E Às aí a vezes gente nós pais não tem que temos entrar limites alternativa. também, né, gente? Vamos Uhum, pensar uhum, no limite dos adultos. Eu acho que sim. assim, com a tecnologia que facilitou muita coisa, fez também que a gente não tivesse muitos horários. Então, assim, antes você trabalhava até um certo horário, fechava a porta do seu consultório, do seu trabalho e vinha para casa. Hoje, assim, você acaba trabalhando e você tem essa aquele questão do imediatismo de responder no celular, o horário também. Eu acho que os próprios pais também perderam até a gente como adulto por causa dessa questão de ter responder, a gente acaba ficando disponível por causa de um celular na mão, né? A gente não está trabalhando, mas a gente está disponível, que as pessoas mandam mensagem para a gente. Então a gente também não consegue colocar esse limite no adulto. O adulto também precisa olhar o seu próprio Uhum. limite. O que não é Eu, fácil. A gente está falando das crianças, mas não é fácil também para os adultos. Não, eu não, não, penso não. que a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? E os pais, né, nesse lugar de adultos, de autoridade, eles podem orientar também os filhos e podem até explicar também por que estão, porque eu mesmo nunca usei tanto tecnologia, né, como nesses últimos 2 anos com a pandemia. E isso não quer dizer que é uma coisa ruim, mas a gente tem que estabelecer também até um limite com a gente mesmo, né, nesse momento. É. Agora, que a tecnologia, as novas tecnologias são fantásticas, e já existe pesquisa na Espanha que o problema de saúde mental não está tão grave, né, por conta da tecnologia, que as pessoas conseguiram se comunicar através, né, da tecnologia. Então, a gente tem que ver os pontos e tem que ver a questão do equilíbrio, né, de manter um equilíbrio sobre o uso da tecnologia. E aí cabe também à família, né, mesmo numa situação dessa, porque o impacto foi muito grande no comportamento de todos. Quer dizer, quando há uma mudança de comportamento brusca, como tivemos, isso dá um impacto muito grande, até na nossa saúde mental. Daí a Questão Mundial de Saúde falar sobre que tem que se agora ter um olhar para a saúde mental mundial, né? E aí a gente vai ter que se fazer, são muitos desafios que surgiram e vai ter que ir se ajustando, porque não existe uma fórmula. Daí a gente olha assim, como a família ainda a família é a base da sociedade. Então, a questão da orientação familiar é básica, da orientação aos pais, de como ir conduzindo, porque já vinha um pouco difícil, mas com todo esse impacto, os pais se sentem ainda sem saber o que fazer. Mas são fundamentais, a orientação é fundamental para que eles consigam vislumbrar um caminho, e cada sistema familiar, cada família é única no mundo. Cada uma tem sua história, tem, né? A história dos antepassados, Vocês né? vão Como contar tudo viveram. aqui, né? Vocês não vão deixar nada para o Congresso, não, Eliane? Você vai Então, contar isso tudo é aqui, o povo nem vai mais fundamental. lá te ver. Eu acho o Congresso, depois eu concluo aqui. Pois Eu é, queria menina. só, Deixa eu... Não, Vamos lá, pode Maíra. completar. não, eu queria só acrescentar, né, enquanto vocês estavam falando, que assim, a tecnologia, né, como vocês estão dizendo, a tecnologia ela tem dois lados, né? Acho que um lado a gente tem uma geração menos tolerante no sentido da espera, porque com um clique tudo se pula, né? Então a gente vê as crianças menores. Uma vez eu estava conversando que a gente esperava mais de uma semana para ter acesso ao episódio que a gente queria ver. Hoje eles com um clique têm acesso a tudo. Mas a gente pode compensar isso na presença e em situações que envolvem esses processos em casa. Então, quando as meninas falaram da alimentação, a alimentação não tem coisa melhor do que isso. Você vai preparar um bolo, tem todo um processo, tem a espera. Então, a gente pode proporcionar outros momentos que vão desenvolver essas habilidades que eles estão num mundo que a gente não consegue tirar, né? E acho que muitas vezes a mídia, o videogame, vai ser uma forma da gente se conectar com os nossos filhos. Porque às vezes a gente acha chato, tudo que, principalmente adolescente, né?
e a gente se afasta dos interesses deles. Então, também pode ser um meio de conectar, né? E só para finalizar rapidinho, uma outra coisa, né, que vocês também disseram, né, de achar que a nossa geração, as gerações anteriores eram mais felizes, né? Quando os pais me trazem um pouco isso, principalmente pais com estilos mais autoritários, né, que acreditam que ser autoritário ou ser mais agressivo, né, confundem agressividade com assertividade, né, e que essa agressão vai criar filhos mais fortes, né, e que quando a gente tem práticas mais assertivas, né, a gente acaba favorecendo crianças mais frágeis, né, e na verdade é o contrário. Né? Então eu sempre digo para eles, poxa, se fosse assim, né, que eles falam, olha, meu pai bateu, meu pai fez tudo e olha, eu sou uma pessoa boa, Como né? eu tô, A gente né? Tenho tá questionando, sucesso, né? exato, e não estamos questionando isso. Mas se a gente Né? for ver, o nosso país tem um índice de depressão altíssimo, né? De pessoas afastadas do trabalho, de ansiedade. Então, se tivesse dado tudo certo, a gente não teria tanta medicação aí, né? Não teríamos adultos tão adoecidos. Então, acho que a gente precisa encontrar o caminho do meio. Acho que isso é o mais importante. O Então, foi equilíbrio. isso um pouco que me veio quando vocês foram falando. E é isso, muito obrigada. Viu? Meninas, então eu queria que vocês fechassem nossa live, está no nosso horário. Vocês se despedir do pessoal. Fica com vocês aí o fechamento também. Não, eu penso assim, estou muito confiante que o Congresso ele vai surpreender com o conteúdo, não só com o conteúdo, mas também com a parte da aplicação prática, né, dos temas. Logicamente que não vão ser todas as atividades, mas cada tema vai ter uma aplicação prática, né? Eu mesmo vou realizar para poder, né, colocar em prática. E vai ser o grande diferencial do Congresso. Né? Isso mesmo. Vamos ter as práticas, né? Trazer os recursos e tentar ajudar a chegar nesse caminho do meio, né? Isso mesmo. E também vem essas atividades práticas no livro, né? E é muito importante, porque o Congresso ele vem socializar esses conhecimentos. Isso é muito importante, essa questão da socialização. E assim vai dar uma grande contribuição para a comunidade, para a sociedade. É muito importante quem puder participar, né? E quem puder estar presente para poder, né, adquirir também esses conhecimentos. E aí servir de rede para ir distribuindo, né, com todos. Obrigada, Eliane. Maíra? Eu posso dizer, pode falar, Mi. Vai lá, Na verdade, eu só queria agradecer, né? Acho que essa troca, acho que é isso mesmo, a gente quer passar conhecimento. Acho que o conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode deixar aí de legado, né? Uma coisa que não tiram da gente. E conhecimento e autoconhecimento. Acho que vai ser um congresso que, não lembro quem perguntou, mas é um congresso para a gente sair diferente e conversar com si mesma, né? Então, acho que esse é o nosso grande objetivo, de trazer reflexão, além de conhecimento, né? É um congresso de troca. Você falou uma coisa importante, né? O congresso não traz só o crescimento da gente como profissional, vai trazer da gente como pessoa, que esse é um dos objetivos. Sempre que a gente faz um curso, a gente volta para a gente também, porque falar para os pais é uma coisa, vivenciar as técnicas, né? As reflexões é outra. Então, é muito importante, assim, o pessoal saber que as meninas que passaram pela supervisão, pelo curso, também vivenciaram as práticas. Isso faz bastante diferença. Até para a gente ter uma sensibilidade para atender, né? Porque perguntar é uma coisa, parar para responder é outra. Né? Obrigada, Má. Eu quero concluir também quem está aqui, né, pela primeira vez na live aqui junto com a Cris, que tem outras lives, né, com os variados temas, né, que estarão presentes no Congresso de Orientação Familiar, que vai acontecer 28 e 29 de maio agora, em São Paulo. Não lembro o lugar, Cris. No Learning Village, na Vila Madalena. Nós temos os últimos ingressos, ainda tem o ingresso com desconto de 10%, usando o link com o nome de cada das coautoras. Então ainda a gente tem, mas tem pouquinho ingresso só. Olha, a gente já está quase fechando nosso grupo.
E é importante, acho que documentar aqui para todos que estão presentes, que é o primeiro congresso de orientação familiar, né, que a gente vai ter, baseado, inclusive, no livro, né, que vai estar, que já está disponível, né, inclusive para venda, para quem tiver interesse em adquirir, e não só para profissionais, né, é um livro bastante recheado, né, de conhecimento, de orientação, né, de estratégias, né, o que você puder encontrar ali que for pertinente à prática parental. E quero agradecer, né, Cris, a oportunidade de estar aqui e também frisar o quanto a orientação familiar ela tem sido disseminada e a importância desse trabalho, né, do profissional com as famílias. A gente consegue fazer um trabalho bastante complementar, generalista, organizado, minimizando, inclusive, muitas angústias e situações que talvez eram atribuídas ao filho ou só ao pai, né? E aí você consegue fazer essa integração e olhar para esse ambiente, né? Como a Elaine trouxe muito bem, é um ambiente que é importantíssimo, né? Que é a base da nossa estrutura, que tem que ter um olhar carinhoso, tem que ter uma participação muito grande de todos os envolvidos, sendo todos eles membros pertencentes a esse ambiente, e que todos têm suas opiniões, têm as suas angústias, né, têm suas emoções ali, que a gente tem que validar. E eu acho que é um caminho, assim, que é muito promissor, não só no trabalho do psicólogo, né, mas de uma forma geral para quem trabalha com saúde e saúde mental, principalmente, eu dou muita ênfase e acho muito pertinente. Então, fica aqui meu agradecimento à Cris, que trouxe essa ideia para a gente e que o quanto isso é importante na nossa dinâmica, no nosso trabalho e também nas nossas relações humanas, o quanto isso melhora, né, o nosso desenvolvimento nas nossas relações. Tá Eu tenho como propósito, como objetivo, criar essa rede de profissionais aí maravilhosas, pessoas comprometidas, para que a gente possa colaborar e ajudar cada vez mais as pessoas e que vocês também possam fazer isso e uma transmitindo o conhecimento para outra e a gente vai formando ainda uma grande rede aí do orientação familiar. A orientação familiar vai ter o congresso, tem o livro, tem o curso, tem uma especialização em orientação familiar, tem outros, tem a supervisão. Eu trabalho nisso só há 23 anos. Eu estava no curso esse final de semana, uma aluna perguntou: professora, quantos anos você tem de formado? Eu falei, mais do que a sua idade. Eu falei, nossa, você está mas esse é o objetivo, né? Que a gente vai aprendendo sempre e a gente faça isso mesmo, né? Essa grande rede aí para ajudar cada vez mais as famílias frente a tantos desafios e transformações. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. A gente se vê daqui a pouquinho na reunião, mas pessoalmente a gente se vê no dia 27 também no lançamento do livro. Tá chegando. Até já. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.